Então, eu vou falar um pouco da minha área, que é a cosmologia agora na nossa era das grandes observações e com os dois principais projetos no qual estou envolvido, que são o telescópio LSST e o satélite Euclide. Bom, para começar, dando uma introdução maior, né, da ideia de o que é a cosmologia. É uma das questões mais antigas que a humanidade vem pensando, né? Que é pensar de onde viemos, de onde apareceu tudo, de onde veio o universo. É uma questão que é explorada e você acha relatos em praticamente todas as culturas, com diferentes cosmogonias, que eram as explicações culturais de onde veio o universo, como surgiu. Tem diferentes modelos, histórias, mitologias, e interessante, alguma delas até tem relações com o que a gente conhece hoje. Então, aqui no lado esquerdo, mostrando um pouco as diferentes culturas e diferentes modelos, e do lado direito, puxando aqui um pouco mais para o cenário de como a gente começou a entender, começou esse campo da cosmologia como ciência mesmo, baseada em observações. Então, nesse trabalho do Edwin Hubble, de 1929, ele fez umas primeiras medidas entre a distância e a velocidade desses objetos longínquos no espaço, dessas nebulosas, e ele verificou uma coisa muito interessante. Então, aqui nessa figura desse trabalho seminal dele, onde você tem a distância com a velocidade, e o que ele notou é que quanto mais longe estavam esses objetos que ele estava observando, mais velozes, mais rápidos eles estavam se afastando da gente. Ou seja, dá para ver que tem aqui uma clara relação. Ou seja, pensando isso numa escala maior, num contexto maior, né? Quer dizer o quê? Então, parece que está tudo se afastando da gente, e não só se afastando, coisas que estão mais longe estão se afastando mais rápido, né? Então, meio daí que veio a sementinha do que hoje é a nossa compreensão de que o universo está se expandindo e se expandindo aceleradamente, ou seja, conforme mais rápido, conforme o tempo passa, ele vai acelerando cada vez, se acelerando cada vez mais. Então, foi daí que a gente teve, começou-se, digamos, a cosmologia observacional, baseada em ter dados mesmo, e foi, digamos, a sementinha, então, dessa área. E só para contar um pouco, então, como que aconteceu a evolução da história da cosmologia na ciência, desde dos princípios, das teorias, dos modelos que foram necessários para a gente ter o nosso entendimento, a construção do modelo, até onde a gente está hoje, o panorama atual. Então, acho que uma das coisas extremamente importantes do começo desse estudo da cosmologia vem da teoria da relatividade geral do Einstein, de 1905, onde a gente começa a mudar um pouco a nossa visão e interpretação das leis que regem o universo da física, onde você começa a ter a questão do tempo
e o espaço estarem acoplados, não serem coisas completamente distintas, e também com a questão da gravidade impactar, deformar o espaço e também impactar a passagem do tempo. Que nem eu falei no slide anterior, a questão da expansão do universo, descoberta pelo Hubble, e essa expansão acelerada. Uma outra coisa muito importante também foi a descoberta do que a gente chama radiação cósmica de fundo, ou a sigla em inglês CMB, que é basicamente uma radiação que a gente observa no espaço, que ela ela pode ser observada em todas as direções que você olha no céu. Essa mesma radiação com essa mesma temperatura, que hoje nosso entendimento que é uma radiação que vem lá do começo da formação do universo, na era em que a matéria e a radiação se desacoplam. Então, é essa radiação primordial que a gente observa hoje. E tem muita ciência interessante sendo feita em cima disso. Outros pontos super importantes também é a evidência da matéria escura em galáxias. Foi descoberto que tem essa outra matéria que interage só gravitacionalmente com a matéria bariônica, a matéria comum que a gente conhece, né? Mas ela não tem outro tipo de interação. E também foi um período onde a gente teve bastante desenvolvimento da teoria da cosmologia. Então, durante boa parte desse período, todo um fundamento matemático, um modelo fenomenológico, da nossa construção de como modelar esse nosso universo, que uma das bases é descrever essa expansão do universo, o comportamento do universo em larga escala, como através da mecânica dos fluidos. Outras coisas importantes também foi um período da inflação, teoria da perturbação também, e a formação da estrutura em larga escala. Eu vou entrar um pouco mais em detalhes daqui a pouco. E isso tudo foi essa grande boom no espaço teórico da cosmologia, que aconteceu desde, então, da teoria da relatividade até os anos 90, onde, então, a gente teve bastante avanço dessa parte teórica, fenomenológica, mas não tivemos muitas observações, algumas poucas fundamentais, claro, que nem a expansão do universo, mas ainda não se tinha muitos dados concretos para poder discriminar entre diferentes modelos. Então, na época, a gente tinha muitos modelos fenomenológicos competindo para que tipo de universo a gente vive, se era um universo que se expande infinitamente, se é um universo que se expande até o máximo e se contrai de novo, ou um universo que se expande até a hora que ele meio que para. E esse tipo de coisa toda eram todas válidas, porque a gente não tinha nenhum dado mais concreto para poder ancorar e entender como isso podia estar relacionado com o nosso universo de fato. E na década de 90 foi quando a gente começou a ter as primeiras grandes medidas que trouxeram informações sobre o universo nessa escala, sobre a cosmologia para a gente, e boa parte deles foram baseados em supernovas. Eu vou depois entrar em mais detalhes também por que supernovas foram tão importantes, mas elas trazem informações que a gente consegue utilizar
para tentar entender qual o comportamento, o aceleramento do universo, explorar o universo em muito maiores escalas e poder ter uma compreensão melhor então, de quais modelos que se encaixavam no que a gente pode, de fato, começar a observar. E, para você ter uma ideia, então, nessa época, a gente teve essas observações com supernova, mas algumas poucas foram medidas. Então, desde o trabalho do Riss, onde fez esses vínculos com 10 supernovas, depois, no final da década de 90, teve o trabalho do Perlmutter também, com 42 supernovas, então um salto 4 vezes maior. E hoje a gente está num período muito rico de coleta de dados de observações. Só para você ter uma ideia, alguns dos trabalhos mais recentes, a gente já está, então, na ordem de centenas de supernovas, mostrando esse trabalho que é de alguns anos atrás, do Darknet Survey, onde foram utilizadas ali cerca de 200 supernovas, e a gente começou a utilizar outros métodos também para tentar extrair essa informação da cosmologia do universo com galáxias, e a gente, no Darknet Survey, por exemplo, você tem esses vínculos da cosmologia baseados em milhões de galáxias. Então, é um salto muito grande de ter uma meia dúzia de dados para ter um volume gigantesco que traz muito mais informação para a gente, mas, por outro lado, também traz um novo trabalho de como trabalhar com esse volume enorme de dados que a gente tem hoje. Então, só para falar um pouco qual que é o panorama atual, como que a gente entende essa evolução do nosso universo, a constituição do universo. Então, o cenário principal, mais bem aceito no meio, é essa do universo, que veio do Big Bang, né, que era o momento da singularidade, onde todo o universo, tudo que existe está compactado nesse um ponto extremamente denso que foi se expandindo e esfriando e dando origem a tudo. Então, a partir desse momento inicial, você tem essa expansão, e você pode ver aqui que você tem uma expansão gigantesca, né, muito rápida de uma vez, que é esse chamado período da inflação. Não vou entrar em muitos detalhes, mas caso você tenha curiosidade, o que é esse conceito de inflação na cosmologia? É esse período inicial onde você tem essa expansão muito grande do universo, e nesses primórdios, então, como era uma coisa muito densa, de altas energias, temperaturas muito altas, você tinha que a matéria e a radiação estavam acopladas. A gente sabe, pela teoria da relatividade, que a matéria em altas velocidades, próximas da velocidade da luz, começa a interagir com a luz mesmo, a radiação, então eles estão acoplados, até o momento que o universo expandiu o suficiente para esfriar, e esfriar a matéria, de certa forma, que ela desacopla da radiação, e essa radiação primordial, que é o que eu mencionei, que é a radiação cósmica de fundo CMB, ela se propaga até hoje e a gente consegue observar ela. E aí, basicamente, a ideia é que após esse esfriamento da matéria, então, foi possível a formação de partículas mais pesadas, a formação de núcleos, átomos, moléculas, mais para frente, e foi o que permitiu a formação de estrutura, ou seja, tudo que existe no nosso universo, matéria bariônica, as estrelas, galáxias, planeta, tudo foi sendo formado ao longo do tempo, e
é interessante que você tem, então, eles falam em inglês a Cosmic Web, que é essa teia cósmica, que então você forma, a estrutura vai se formando no universo, mas ela tem uma certa ligação. Tem pontos onde, por causa da gravidade, as coisas vão se colapsando e formando estruturas, mas elas, por causa da gravidade também, elas têm essa certa ligação entre elas. O universo foi expandindo, foi formando estrutura, e hoje a gente está numa era que a gente fala que é dominado pela energia escura, que é um outro conceito que surgiu, que seria esse outro campo, digamos, de energia que explicaria o porquê o nosso universo está se expandindo de forma acelerada. Porque sem isso, digamos, no nosso entendimento clássico, seria um comportamento muito difícil de entender, né? Como que as coisas estão se afastando e cada vez mais rápido, sendo que, se no entendimento clássico, digamos, se tivesse só gravidade, as coisas, no máximo, iam ter uma velocidade inicial, iam estar se afastando e talvez até diminuindo a velocidade, né? Se afastando cada vez mais devagar, mas não, o que você vê é que você tem esse afastamento que acelera e isso está ligado com o nosso entendimento hoje dessa componente que é a energia escura. E hoje a gente consegue também, inclusive, ter uma ideia boa dos números, da quantidade, a fração de cada uma dessas componentes que contribuem, que compõem o nosso universo em termos de energia. E a gente sabe que a maior parte do universo hoje é dominado pela energia escura, então a gente está nessa fase de expansão acelerada, cerca de 70% da composição do universo é energia escura. Os outros 23% é o que a gente fala, 23, 25%, que é essa matéria escura, que é uma outra componente que se comporta com matéria em termos de ter uma gravidade que se atrai e tudo mais, mas ela não forma estrutura, não forma, digamos, átomos, moléculas, não tem reações entre elas, e ela também compõe uma grande porcentagem do entendimento da ordem de 23%, 25%, e a matéria bariônica, que é, digamos, a matéria normal, regular, que é o que a gente entende como a matéria que a gente conhece, que forma basicamente tudo que a gente estuda, tudo que a gente composto, toda a matéria com a qual a gente interage no nosso dia a dia, a matéria bariônica, é simplesmente da ordem de 4% a 5% da composição do universo. Então, é interessante que hoje a gente então, tem esses números bem precisos do que é composto o universo, e a gente vê que uma minoria é da matéria do nosso dia a dia, de basicamente tudo que a gente conhece muito bem. E enquanto que a gente tem essas duas outras grandes componentes que eu vou falar mais para frente, mas basicamente a gente mede muito bem, a gente tem uma ideia do comportamento, mas a natureza delas ainda é um mistério que a gente não resolveu. Então, é interessante que mostra que tem muita coisa para ser feita pela frente. Então, só para falar, então, quais os fundamentos baseados na nossa entendimento, nossa modelagem da cosmologia hoje, é a coisa que a gente sabe que o universo, em primeira ordem, em escalas muito grandes, ele é homogêneo e isotrópico, que quer dizer que para qualquer direção que a gente olhar, a gente vai ver basicamente a mesma coisa, né, nessas escalas grandes.
em várias distâncias também. E isso é também evidenciado pelo CMB, por exemplo, que a gente consegue medir a temperatura dessa radiação cósmica de fundo, e a gente vê que as variações na temperatura que a gente mede, dependendo da posição observada no céu, é da ordem de 0,001%, ou seja, variações minúsculas. Então, a gente pode concluir que, de fato, é bem homogêneo e isotrópico mesmo. E dado isso, então, um bom tratamento da modelagem do universo é através de um fluido, tratar o universo como um fluido perfeito. Então, basicamente, a modelagem hoje é que você tem um universo que pode ser descrito por mecânica dos fluidos, e a gente basicamente consegue quebrar, digamos, entre aspas, as contribuições nesse fluido vindo das diferentes componentes do universo, que nem a matéria bariônica, a matéria escura, energia escura, tem a radiação também, eu não mencionei, hoje é uma parte ínfima, mas também faz parte. E a gente sabe, então, que nessa escala muito grande, o universo é homogêneo. Inclusive, uma das medidas muito interessantes é o conceito de um corpo negro. A gente sabe na física, né, que se você tem um corpo negro, ou seja, esse objeto perfeito que emite toda a energia, toda a radiação que ele recebe em forma de calor, de emissões radiativas, ele tem um perfil de um espectro que pode ser previsto para esse corpo negro perfeito. E é interessante que o objeto que mais bem segue esse espectro que a gente prevê até hoje é o universo em si. Então, se a gente medir esse espectro do universo, você vê que ele bate muito bem com o corpo negro, que é o que a gente está vendo nesse gráfico aqui. Foi obtido pelo satélite COBE. E você vê, é uma das medidas que eu acho assim, extremamente impressionante. Nunca que um modelo bate tão bem com alguma coisa que a gente mede. Então, nessas grandes escalas, maiores escalas, sim, a gente pode entender o universo como uma coisa muito bem comportada. Agora, claro que se o universo fosse, de fato, 100% completamente homogêneo, a gente não teria a formação de estrutura da matéria bariônica, por exemplo, coisa assim, certo? Porque o fato de existirem planetas, estrelas, galáxias, quer dizer que o universo não é uma coisa homogênea 100%. Você tem coisas que são diferentes de outras coisas. Então, o desenvolvimento da formação da estrutura do universo vem a partir desse entendimento de um fluido perfeito e, em cima dele, utilizando a teoria de perturbação. Então, através de pequenas perturbações, no que a gente fala que é esse campo da matéria no universo, que você começou a formar a estrutura, formar a matéria. Ou você pode pensar como, então, se tivesse um fluido, digamos, de matéria, que fosse praticamente homogêneo. Claro que dado que se você tiver pequenas perturbações, mesmo que minúsculas, por causa da gravidade, que é atrativa e cada vez mais cumulativa, certo? Você começa a atrair, então você começa a ter esses poços com mais matéria, ou seja, vai tendo mais gravidade, então você começa, de fato, a formar essas estruturas e ter essas inhomogeneidades no universo. Claro que isso é em escalas muito menores do que o tamanho do universo, mas a gente tem e é o que a gente usa até hoje, e a gente vai ver que isso é um bom tratamento para entender como a matéria, a estrutura do nosso universo
foi sendo desenvolvida. Só para mostrar algumas equações, só para dar uma ideia para vocês, eu prometo que são só 2 slides com equações, manter a discussão mais numa coisa mais tangencial, mais física, né, que a gente compreende, mas aqui só, então, para dar um gostinho para vocês entenderem de onde vem muitas das coisas do tratamento que a gente faz. Então, a gente, como eu disse, a partir da mecânica dos fluidos, você consegue descrever essa evolução do universo, e boa parte também que veio da teoria da relatividade geral, e uma das grandes equações da relatividade geral é a equação de Einstein, que estou mostrando aqui do lado esquerdo em cima, que basicamente é uma equação tensorial, que a gente chama, que basicamente cada um desses é um tensor, digamos, ao invés de ser um vetor, né, que tem uma dimensão, é um objeto que tem aqui cada um desses índices é uma dimensão, então isso aqui é uma matriz de 4 dimensões, 3 do espaço e uma do tempo. E basicamente, isso aqui está mostrando essa equação que o Einstein chega, ele mostra como a evolução da estrutura do espaço-tempo do universo está ligado com a composição do universo, o que existe nele. Então, essa é uma equação que eu acho que ela é bem interessante, bem bonita, é um resultado que você chega, mas ela ainda é uma equação, digamos, bem complexa, dado que cada um desses índices pode apresentar cada uma das 4 dimensões do espaço-tempo. Então, você tem 2 índices, tem aqui, isso aqui são 16 equações ao mesmo tempo, na verdade. E, partindo dessa equação, onde você fala, ok, a geometria do espaço-tempo está ligada com a componente do espaço-tempo, e um outro pulo do gato foi o entendimento da métrica desenvolvida pelo Friedman, Robert, 3 pessoas, o Friedman, Robert e o Walker, na verdade tem o 4, que é o Lemaitre, mas geralmente é chamado de FRW, e a métrica basicamente é um jeito de descrever esse nosso universo, e aqui basicamente está falando que você tem a componente do tempo separada da componente do espaço, com uma componente que descreve, digamos, essa evolução do espaço. E acoplando as duas coisas, a gente chega, então, partindo de uma teoria bem complicada, em resultados relativamente simples, onde você tem essas duas básicas equações que descrevem a cosmologia, que está falando, então, aqui a taxa de expansão do universo está ligada com as componentes do universo, aqui as densidades, e aqui nesse rolo estão compactas todas as densidades, energia, matéria escura e assim por diante. E aqui também, dependendo do comportamento de cada uma dessas componentes. Então, só para falar desse universo homogêneo, a gente consegue entender basicamente então, a evolução dessa expansão do universo, que depende então de uma componente da matéria, da radiação, tem uma inclusive da curvatura e dessa constante que a gente fala que é a constante cosmológica, que é basicamente a energia escura, e cada uma dessas contribui um pedaço para a evolução. E a gente via que no passado a gente estava no universo que era dominado mais por radiação, ou seja, a componente da radiação era mais importante. Teve um período onde a matéria era mais importante, porque a radiação ela esfriava mais rápido, e hoje em dia a gente está aqui onde é dominado pela energia escura, e esse é um entendimento, digamos, do universo em grande escala, e que nem eu falei, a formação de estrutura veio dessa ideia de teoria de perturbação. Então, basicamente, com pequenas flutuações nesse campo da matéria escura, você consegue prever, digamos, o que a gente fala que é o espectro de potência, que, basicamente, isso dá uma descrição de
qual é a distribuição de estruturas que a gente pode encontrar, dado uma distância entre elas, essa função de 2 pontos, digamos, que pode-se imaginar que isso é uma coisa que está avaliando como essa rede da matéria, do universo, que existe, liga a estrutura em grande escala, como ligar isso direto com o que as componentes diferentes do universo. Então, tem esse método de entender. E a outra coisa também tem a ver com o colapso da matéria, que basicamente, uma vez que você acreta matéria demais, né, nesses poços, né, nessas perturbações, você praticamente pode descrever que você tem um colapso e aquele sistema praticamente está desligado do comportamento maior da estrutura do universo, que é o que gera os halos de matéria escura e os aglomerados de galáxias. E, então, só para falar como a gente descreve, quais são os principais números ali, as principais coisas que a gente está olhando em cosmologia. Então, são esses parâmetros. Você tem a constante de Hubble, que é basicamente a taxa de expansão do universo, que, inclusive, naqueles primeiros diagramas do Hubble, o que ele fita ali, aquela reta, a inclinação dela, está dizendo isso para a gente, ou seja, conforme a distância, o quão rápido as coisas estão se afastando. Você tem uma componente que descreve a quantidade de energia escura, uma que descreve a quantidade de matéria escura. Você pode considerar toda a matéria ou só a matéria escura mesmo. A matéria bariônica. Uma outra componente utilizada é a amplitude das variações da matéria numa dada escala, que basicamente vai falar a gente tem flutuações, mas quão rápido essas coisas mudam se você olhar pelo universo. Também tem uma coisa que é um outro parâmetro que descreve a evolução dessa energia escura, e alguns outros índices, que nem o índice espectral e a profundidade óptica do universo, e quantidades derivadas, que também são observadas, que é, então, não só a taxa de expansão hoje, mas a evolução dessa taxa com o tempo, e uma distância desses objetos, que também a gente sabe que vai ser a distância medida, é impactada pela cosmologia. E, com isso tudo, então, a gente pode ter uma ideia de como começar a pensar em fazer medidas e tentar fazer inferência sobre a cosmologia. E, hoje em dia, esses grandes levantamentos, essas grandes colaborações que usam volumes enormes de dados, eles possibilitam que a gente use quantidades estatísticas para entender como a composição do universo, e a gente consegue fazer medidas com precisão na ordem da casa do porcento ali. E alguns dos principais métodos, eu vou comentar brevemente cada um deles: a supernova, o estudo da estrutura em larga escala, lentes gravitacionais e aglomerados de galáxia também. Basicamente, o jeito que a gente constrói, vincula esses parâmetros de forma bem simplificada, a partir das nossas observações, de qualquer que seja desses métodos, mais uma base teórica que, digamos, fala, dada uma certa composição do universo, o que eu espero para essa minha observação, e geralmente são cálculos bem complexos, mas que eles vão ligar, então, a composição do universo com observações, e, claro, comparando essas duas coisas, então, você pode ver qual é a composição do universo que vai descrever melhor o que a gente observa, e é o que a gente usa para obter esses tipos de gráficos que eu estou mostrando aqui, que basicamente descrevem quão bem a gente consegue entender esses parâmetros cosmológicos. E o que a gente vai ver bastante
esses vínculos que, no final dos contos, é importante saber não o quão os números, digamos, né, as quantidades que a gente mede, mas o quão bem a gente conhece. Então, esses contornos de quão bem eles são conhecidos, ou seja, quanto melhor o contorno, né, maior a nossa precisão, mas também o formato deles, que vai estar indicando para a gente as, digamos, limitações do nosso conhecimento, ou seja, aqui claramente você vê que tem uma certa correlação entre esses dois parâmetros, ou seja, se eu aumento um e eu diminuo o outro, eu consigo ter mais ou menos aqui uma probabilidade igual de ter o meu universo observado. Então, só entrando brevemente aqui nos diferentes tipos de inferência que a gente tem, começando com supernova, é um dos métodos mais antigos, digamos, de se fazer medidas sobre a cosmologia. E a ideia é basicamente que supernovas são essas estrelas massivas que no final da vida delas, elas explodem e tem esse brilho intenso, o que é ótimo, porque a gente, quer dizer que a gente vai conseguir observar elas, mesmo elas sendo extremamente distantes. E o que a gente fala que as supernovas, especificamente as tipo 1A, elas são vela padrão, que basicamente a gente sabe hoje que tem uma relação muito bem entendida entre o pico do brilho da curva da supernova e o brilho absoluto dela, a magnitude absoluta. Ou seja, quando a supernova explode, ela tem esse tipo de curva aqui embaixo, você vê que ela tem, então, um pico bem claro, ela fica bem, bem brilhante e vai ficando menos brilhante conforme o tempo passa. E o formato desse, o pico da supernova aqui, está muito bem ligado com o quão brilhante ela é de fato. E aí, então, se a gente sabe o brilho absoluto de algum objeto, e a gente mede o brilho aparente, a gente consegue medir, saber a distância desses objetos. E o que é uma ferramenta bem legal para cosmologia, porque a gente sabe que a distância dos objetos nessas escalas gigantescas, escalas cosmológicas, ela está ligada com essa evolução do universo, certo? Então, dependendo de como o universo evolui, ele pode expandir mais ou menos, e vai mudar essa distância que a gente observa. Ou seja, se você sabe qual é a distância de um certo objeto, você pode usar isso para tentar pôr, então, esses vínculos na evolução do universo. E é basicamente esse tipo de coisa que é feita. E aí você pode ver aqui, por exemplo, dois conjuntos de supernovas, mais próximos e uns mais distantes da gente, e você então consegue fazer essa medida da distância e, com base nisso, vincular o parâmetro, por exemplo, da energia escura e da matéria escura também. E é interessante você então ter vínculo supernova. Alguns desafios nesse campo é a padronização das supernovas, porque tem ainda, elas são, você tem essa relação bem estreita, conhecida, mas ainda tem um espaço ali, uma liberdade que aumenta os erros. Também tem as propriedades da galáxia, onde a supernova se encontra, tem viés de seleção, outras coisas mais astrofísicas, que nem a evolução das supernovas, e o tamanho da amostra, que hoje a gente está conseguindo ter um volume muito maior, mas ainda estamos na ordem ali das centenas. Então, em termos de poder estatístico, ainda não é não está lá nos melhores métodos que a gente tem. Um outro é o entendimento dessa estrutura em larga escala, dessa rede do universo, que a gente sabe, então, que a correlação dessa rede está ligada com como a matéria se formou, e um jeito de medir isso é você pode medir a posição das galáxias e fazer uma correlação entre as distâncias de cada duas galáxias. Isso te dá uma medida para entender a formação dessa estrutura do universo. E uma outra medida interessante é o que a gente fala que são
oscilações acústicas de baryons, o BAO em inglês, que a gente sabe que no universo, na hora da recombinação, teve um momento em que praticamente teve um congelamento nessas distâncias em que as estruturas formaram, o que hoje em dia deixa um certo sinal que a gente pode observar nessas distâncias dos objetos, que está ligado justamente com essa escala. Então, um outro método de obter informações. E aí, com isso, a gente pode, então, ter vínculos na matéria escura, na variação da matéria escura, e com esse pico, a gente pode também entender um pouco da evolução do universo, da taxa de evolução na matéria e nas distâncias. E alguns desafios nessas medidas têm a ver com a variação cósmica. Basicamente, a gente tem um universo só para ver e medir, então, variações maiores, digamos, que o nosso universo observável, a gente não tem. Tem também dependências com o método com o qual você estima o redshift, que está ligado basicamente com a distância dos objetos, e basicamente efeitos sistemáticos. Um outro são lentes gravitacionais. A gente sabe hoje que a gravidade, ela distorce o espaço, então a luz ela é desviada quando tem um objeto massivo no caminho, e é uma coisa que a gente consegue observar de fato hoje no universo. Você vê, geralmente tem galáxias normais, mas você vê que elas vão ficando cada vez mais achatadas, e quando está próximo de um objeto mais massivo, você vê coisas mais achatadas ainda. Esses tipos de arcos aqui são basicamente a luz das galáxias no fundo sendo distorcidas pelas coisas ao longo da linha de vista dela, que é como se você tivesse basicamente uma lupa. Quando você olha numa lupa, né, você vê que as coisas são distorcidas, e a gente sabe que a matéria também faz isso. Então, sabendo o quão distorcidas as coisas são, você consegue ter uma ideia da matéria que está, né, nessa linha divisada para esses objetos. Então, esse é um outro método de extrair informação da composição do universo. E isso é também um método interessante para a próxima coisa que eu vou falar, que são a massa dos aglomerados de galáxia, que eles é um método bem legal também para se estimar qual é a massa desses objetos, porque a gente sabe que a intensidade dessa distorção está ligada com a quantidade de matéria. Então, se você tem um objeto único na frente, um objeto muito grande na frente dessas galáxias, você consegue ter uma ideia de qual a massa dele. E aí, com isso, conforme eu falei, você então consegue ter medidas na quantidade de matéria escura, mas olhando em diferentes instâncias também tem uma ideia da taxa de expansão e outras componentes, e realmente tentar mapear essa distribuição da matéria escura. É claro, alguns dos desafios intrínsecos têm a ver com alinhamentos intrínsecos de galáxias, porque isso é basicamente você está medindo, então, o achatamento das galáxias, mas você pode ter que galáxias, de certa forma, tenham um alinhamento na direção delas, que não é devido a isso. Você também tem viés na medida de como você consegue medir esse achatamento das galáxias, a calibração disso, e efeitos de seleção também, por exemplo. E partindo para o próximo, que são aglomerados de galáxias, então a gente pode imaginar que temos galáxias que são objetos gigantes, e tem aglomerados de galáxias que são muitas galáxias, um grupo grande de galáxias que estão ligadas gravitacionalmente, com uma grande quantidade de gás intermediário também. São esses objetos formados pelo colapso no campo de matéria escura, e eles são bem traçados pela matéria bariônica. Então, além das galáxias, você tem uma grande quantidade de gás nos aglomerados, o que quer dizer que você consegue medir quantidades astrofísicas, que nem emissões em raio-x, em outros comprimentos de onda também. E esses aglomerados são extremamente interessantes para
conseguir medir a distribuição da matéria escura e a taxa de expansão do universo também. E eles, que nem eu falei, como tem gás, tem todo esse processo, eles são objetos interessantes do ponto de vista de astrofísica também. E com eles a gente consegue ter vínculos na quantidade, na expansão do universo, matéria escura, na flutuação da matéria escura. E é interessante que, basicamente, esse é um dos, digamos, mais simples de se medir na teoria, que a coisa que está ligada com a cosmologia é basicamente o número de aglomerados. O difícil é que é o número de aglomerados de uma certa massa, e a massa não é uma coisa fácil de se medir. Então, dos grandes desafios é justamente essa calibração de massa. Também tem efeitos de seleção, também tem problemas com bias nessa massa, e objetos menores, aglomerados de menor massa, que são objetos menos bem comportados, digamos, então mais difíceis de entender e modelar, mas eles são mais numerosos também, então tem um balanço que se faz entre o que se pode extrair com eles. E, claro, a gente tem todos esses métodos diferentes, e o melhor jeito de extrair o máximo possível de informação é combinar todos eles, que é o que está sendo feito agora em todos esses grandes projetos, que é você tem grupos diferentes trabalhando em cada um deles, e no final conseguir combinar todas as medidas ao mesmo tempo. E claro que uma das coisas muito importantes e que precisa de muito cuidado nessa hora é ter certeza que quando você está combinando, você está considerando muito bem as correlações entre as diferentes coisas que você está medindo, para garantir que você partiu das mesmas suposições, digamos, para medidas que você fez, ou para previsões que você fez para elas serem compatíveis, e também que você não está, digamos, contando duas vezes a mesma informação, porque você tem a mesma informação que é capturada por duas coisas diferentes, e, digamos, se você usasse os dois independentemente, você está contando duas vezes parte da informação, então são coisas que têm que ser tratadas com cuidado. Dado tudo isso, então, falando basicamente de observando o universo mesmo, como que a gente faz isso, quais os possíveis métodos para fazer isso, e mostrando aqui, então, nesse diagrama, os diferentes comprimentos de ondas que a gente usa para olhar o universo. Então, você tem desde rádio, micro-ondas, no óptico, ou no infravermelho próximo, ou em raio-x. E aqui mostrando os vários projetos que existem em cada um deles, tanto os que estão em andamento hoje e os que estão para vir aí no futuro próximo ou um pouco mais distante. Vários deles são satélites, vários deles são telescópios colocados no solo mesmo. Só para dar um enfoque aqui nos que eu trabalho hoje, que eu vou falar um pouco mais, que são o LSST e o Euclide, que eles estão no começo. Então, digamos, ainda não temos grandes resultados, mas a gente começou, as observações já começaram, então é uma coisa bem interessante, bem animadora. Falando, então, um pouquinho sobre cada um deles, o Euclide. Essa missão do Euclide é uma colaboração europeia, mas também internacional e com contribuições de alguns países fora da União Europeia. Ela é fundada pela Agência Espacial Europeia, a ESA, a ideia era fazer um satélite foi mandado para o espaço para fazer observações do espaço mesmo, porque um dos grandes desafios das observações na Terra é a atmosfera. Então, tendo uma coisa no espaço, ótimo, você burla um grande desafio. Claro, o grande problema é pôr o seu telescópio no espaço, e também, uma vez que ele está no espaço, você perde a chance de conseguir
modificar ele. Então, se tiver algum problema, ele tem que conseguir se autoconsertar, digamos. Esse satélite de Euclide, então, ele está em órbita já, foi lançado em 2023. E para você ter uma ideia, aonde que ele está numa órbita a 1,5 milhão de quilômetros da Terra, né, nessa posição que a gente fala, L2 é o ponto de Lagrange, um dos pontos de equilíbrio entre o Sol e a Terra em termos da gravidade. E aqui nesse diagrama você vê, em comparação com a Lua, ele está muito mais longe do que a Lua, está para fora da órbita da Lua, e ele já está em operação no momento, e então é uma coisa bem legal. A ideia desse satélite é que ele tem 2 instrumentos, um instrumento óptico de banda larga, digamos que a ideia é observar o máximo de luz possível com ele, para fazer medidas o mais precisas possível, já que ele está no espaço. Uma das coisas, por exemplo, é medir o formato das galáxias, ele consegue fazer isso com uma precisão altíssima, mas também a gente quer outras coisas, que nem, por exemplo, ter ideia da cor dos objetos. Então, ele tem esse outro instrumento que faz essa medida. Ele tem 3 filtros fotométricos. Esses filtros, que nem nas câmeras digitais hoje em dia, né? Quando você tira uma foto e tem uma imagem colorida, é uma imagem que vem em cores diferentes, que a imagem passa por filtros, depois você compõe de volta tendo uma imagem colorida, é basicamente a mesma ideia. E ele tem também um espectrômetro. E aí aqui é interessante, mostrando então nesse diagrama, o telescópio em si, que é essa parte branca aqui, de onde vem a luz. Ele está aqui para baixo, então a luz vem de baixo nele, reflete em dois espelhos, e ele segue esse caminho até que ele passa nesse dicróico aqui, que é basicamente ele divide a luz para conseguir mandar para esses 2 objetos. Que nem eu falei, então é um satélite, ele está lá no espaço, ele foi projetado então para funcionar de forma autônoma e poder fazer ajustes à distância. E o propósito do Euclide foi feito para a cosmologia mesmo, é um dos grandes objetivos dele. Ele também vai usar informações complementares de outros levantamentos na Terra, ou seja, observações daqui, para adicionar mais informação, que chama fotometria forçada. Basicamente, o Euclide ele vai saber onde tem objetos, e se você quiser tentar, por exemplo, medir a cor desses objetos, você pode usar medidas na Terra e saber exatamente onde eles estão e tentar extrair informação ali. E o projeto do Euclide ele vai durar cerca de 6 anos, e a ideia é que ele vai observar da ordem de 1,5 bilhão de galáxias em 1/3 da área do céu. Você pode ver aqui nesse diagrama a área que o Euclide vai observar. E ele também vai gerar um volume enorme de dados, cerca de 100 gigabytes por dia, ou seja, da ordem de 200 terabytes no total, ou seja, um grande processamento de dados. E aí, mostrando aqui umas imagens bem legais do tipo de melhora que você tem. Então, o Euclide foi lançado em julho de 2023. Os primeiros dados mesmo científicos vão sair lá para o ano que vem. E aqui embaixo mostrando, então, a diferença de uma imagem do satélite Euclide com uma imagem de um telescópio aqui da Terra, o SDSS. E uma coisa que você vê, os objetos são mais brilhantes, mas também a densidade de objetos é muito maior. Então, mostrando aqui o legal, sabe, o quão mais profundo a gente consegue ver. Então, coisas mais fracas e mais distantes. E ainda está bem no comecinho, então espero a gente vai ter resultados e descobertas bem legais. O outro projeto é o LSST, o Legacy Survey of Space and Time, que também é uma outra colaboração internacional, também gigantesca, com mais de 1.000 pesquisadores em vários institutos no mundo, inclusive uma contribuição significativa do Brasil. O Brasil tem participação forte no LSST. Ele é basicamente esse telescópio que foi feito no Chile,
com um espelho gigantesco de 8,4 metros. Pode ver aqui o tamanho do brinquedo, o tamanho do telescópio e o tamanho do espelho dele, em comparação com uma pessoa. Ele tem hoje a maior câmera do mundo, com uma resolução de 3,2 gigapixels, para ter uma ideia, e ele vai ter 6 filtros ópticos nesse sistema, ou seja, ele vai observar 6 cores. Isso vai ajudar a gente entender bem a composição das galáxias e do universo. E o LSST ele foi feito não só para cosmologia, mas para outros tipos de campos da astronomia, outros tipos de ciência também, observar o sistema solar, Via Láctea, objetos transientes. E o LSST é um projeto de 10 anos, está começando agora. Ele vai observar da ordem de 20 bilhões de galáxias em quase metade do céu, essa área verde clarinha que a gente vê aqui, onde vai observar mais. E o volume de dados do LST vai ser gigantesco, vai ser gerado da ordem de 20 terabytes por dia, e no total dá cerca de 80 petabytes. Um petabyte é 1000 terabytes, para ter uma ideia. Então, são volumes verdadeiramente monstruosos de dados. A primeira luz do LSST foi esse ano, alguns meses atrás, em junho. A primeira luz, quer dizer, a primeira vez que eles ligaram, de fato, a câmera, tudo conectado e tiveram uma observação por ele. A gente espera ter a primeira liberação de dados científicos em 2027. E aqui só mostrando uma prévia do tipo de coisa que a gente pode ver. Em geral, vamos comparando uma imagem do telescópio SDSS com o LSST, a densidade muito maior de coisas que a gente vai estar observando. Então, de novo, um outro projeto bem legal aí que vai trazer grandes descobertas no futuro. E, conforme eu falei, uma das coisas que a gente vê, então, que tem esse volume gigantesco de dados, e uma outra coisa que vira parte essencial desses projetos é o processamento. Então, todos esses projetos têm grandes centros de processamento e armazenamento envolvidos. Você tem, por exemplo, aqui nesse diagrama, só para mostrar a complexidade do tipo de coisa que você vai fazer só com as imagens, todo o processamento. E uma vez, isso tudo só para processar as imagens, uma vez que você gerou catálogos de objetos, você tem outro tratamento secundário para a sua ciência. E mostrando aqui alguns dos principais desses centros de processamentos, na França, na Itália, nos Estados Unidos, e no Brasil também, de novo, um dos projetos que eu trabalho, o Laboratório de E-Astronomia, o LINEA, ele tem uma forte participação no LSST, que em grande parte está relacionado com os processamentos desses dados. E só para falar, então, um pouco que desses projetos, eles são projetos dessas grandes colaborações. Então, só para você ter ideia, esse número gigante, né, de etapas, processamento de dados, para a criação de catálogos, e depois disso para a ciência em si, e não esquecendo, claro, muito importante para a construção desses instrumentos. A gente vê aqui, por exemplo, o pessoal todo que construiu a câmera da LSST, o pessoal envolvido na construção do telescópio, a mesma coisa do Euclide. Então, são esses projetos gigantescos, com muita gente, são esses projetos de longa data, que eu falei, o Euclide dura 6 anos, o LSST da ordem de 10 anos, com especialistas em muitas áreas, de novo, desde a parte instrumental, até os diferentes tipos de ciência, de computação, de processamento de dados, com uma ativa participação também de desenvolvimento de software para todo tipo de coisa, desde a parte técnica para a parte científica, tem uma ampla área que explora esse tipo de coisa, como otimizar software, com das técnicas mais atualizadas. Uma ponte interessante é que hoje está bem popular o que se chama AI, né, a IA, a inteligência artificial. Esses conceitos já eram aplicados faz mais de uma década nessas áreas.
claro, uma das coisas bem legais é que são essas colaborações internacionais, então, pessoas de vários países interagindo ao mesmo tempo, que tem os seus lados não tão legais, teleconferências, todo mundo hoje já está muito bem acostumado em fazer teleconferências no Zoom, no WhatsApp, mas também tem viagens em pessoa e conhecer pessoas de outros países também é uma coisa muito interessante. E, claro, o trabalho colaborativo, cooperativo, quer dizer, você precisa de muitas pessoas trabalhando juntas em diferentes partes e garantindo que o trabalho dela está sendo bem feito, porque ela também vai ser necessário para o próximo e assim por diante. Então, é uma das grandes partes dessas colaborações. Só então, para finalizar, a gente sabe, então, que hoje em dia a cosmologia observacional é esse campo de alta precisão, a gente consegue medir muito bem as coisas, mas os grandes mistérios do universo ainda estão aí para serem entendidos. O que é exatamente a matéria escura, o que é energia escura, não temos uma resposta conclusiva, então tem bastante coisa interessante para ser descoberta. A próxima geração aí dessas grandes observações estão bem no começo, então um momento, de novo, um momento bem interessante para se pensar nisso. Claro, isso também está ligado com o processamento desses volumes gigantescos de dados, ou seja, a gente está cada vez mais tendo que trabalhar próximo dessas partes um pouco mais técnicas também de processamento de dados. E, conforme eu disse, o futuro também está nesse trabalho cooperativo, que você tem várias pessoas, vários grupos trabalhando para um mesmo objetivo. Então, só deixando a mensagem aqui, que se você tem interesse, agora eu diria que é um momento super legal para se envolver com cosmologia observacional. É isso, obrigado.